Se Deus é amor, por que no Velho Testamento Ele mandou matar? Pelo menos uma vez na vida você deve ter se questionado: como pode um Deus de amor ter ordenado a matança de cidades inteiras, mulheres, crianças e animais, conforme descrito nas Sagradas Escrituras, uma vez que Deus é puro amor e misericórdia? O canal do Braga, em poucos minutos, irá te apresentar uma resposta para esta questão. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo. Nela é expressa o maior amor do mundo, que é o amor de Deus para com a humanidade. Um amor incomparável, ilimitado, incondicional. E foi por conta deste sentimento divino que Deus enviou o seu único Filho a morrer na cruz, para nos resgatar do poder do pecado e da morte. No entanto, quando lemos as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nos deparamos com uma outra imagem de Deus, que pune e que mata. E por conta disto, existem muitas pessoas ao redor do mundo que questionam a bondade do Criador. Como pode um Deus de amor e misericórdia ordenar a morte de nações, mulheres, crianças e animais, tais como aconteceram no passado? Será que com essas premissas, os céticos e ateus podem de fato ter argumentos para contestar a bondade divina? Uma grande questão a ser considerada é a palavra amor. Palavra esta que ao longo do tempo vem sendo deturpada pelos sistemas, mídias e costumes de nossa sociedade moderna, e poucos de fato sabem o seu verdadeiro significado. Muitos acreditam que amar é deixar que tudo seja permitido, que tudo seja liberal, legalizado, algo que seja irrestrito de correção, castigo ou repreensão. No entanto, a palavra amor é mais do que imaginamos. As Sagradas Escrituras dizem que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Será que esta palavra perderá o seu significado? Na Bíblia existe um relato intrigante, que fala quando o povo de Israel tomou a cidade de Jericó. Este é descrito no livro de Josué, capítulo 6, verso 21, que diz o seguinte: E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Já em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, Deus diz a Saul para destruir os amalequitas, matando crianças e também bebês. Como entender isto? Muitas pessoas, por possuírem pouco conhecimento das Sagradas Escrituras, podem de fato se perder nestes questionamentos. Uma vez que muitos irão lhe confundir, dizendo que o Deus do Velho Testamento não era de fato o verdadeiro Deus. Em outros casos, irão dizer que Deus não é tão bom assim como imaginamos. No entanto, se eu te disser que o Deus do Antigo Testamento que mandava matar é o mesmo Deus de amor e misericórdia do Novo Testamento. Para iniciarmos estas reflexões, temos que entender que a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, pois ela é a Palavra de Deus. Nela estão descritas as várias faces de Deus e suas manifestações que muitas pessoas desconhecem. Deus, em seu amor incondicional para com a humanidade, jamais poderia permitir que o mal sobrepujasse o bem. E sabemos que o amor de Deus é corretivo,
não se porta com a indecência e nem se abriga com a injustiça. Quando analisamos as Sagradas Escrituras, notamos que Deus não só mandava matar, como muitas vezes Ele próprio aniquilava certas nações, tais como aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra nos dias do patriarca Abraão. Porém, de um outro lado, notamos que Deus também perdoava nações que se arrependessem de seus pecados, tal como aconteceu com a nação de Nínive nos dias do profeta Jonas. Com isto, observamos a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Muitas vezes, nos esquecemos que Deus é o dono da vida, e retirá-la deste mundo não é maldade do Criador, e sim sua suprema soberania exercida sobre todo o universo. E se isto fosse diferente, ele de fato não poderia ser Deus. Tenho visto muitas pessoas dizerem que o Deus do Antigo Testamento é arbitrário e opressor. No entanto, quando observamos as Sagradas Escrituras, temos que entender o contexto dos fatos em que Deus mandou matar. Será que estas nações que foram dizimadas eram de fato nações justas e inocentes? Ou elas fizeram algo que desagradara ao Criador? Quando analisamos as Sagradas Escrituras, a princípio até parece que Deus possui um lado mau. Porém, muitas nações na antiguidade se tornaram gangrenas morais. Estavam contaminadas com a maldade, crueldade e injustiça. Nações como os amorreus, filisteus e amalequitas, e muitas outras descritas na Bíblia, eram povos irredutíveis, cruéis, sem afeição pelo próximo e por si mesmos. Estes praticavam todo o tipo de atrocidade, tanto moral como de crueldade. E Deus, em sua misericórdia, ainda poupou essas nações por muitos e muitos anos, a fim de que estes pudessem se arrepender. Porém, o amor de Deus é tão grande que se viu obrigado a cortar o mal pela raiz. Deus não poderia deixar que toda a humanidade pudesse ser contaminada e comprometida pelo mal que estas nações faziam. E por conta de seus pecados, o castigo sobre eles era inevitável. Ainda mais que em todo o universo existe uma lei de retorno estabelecida por Deus, que tudo o que o homem plantar, certamente ele colherá. Com isto, Israel era uma ferramenta que Deus utilizava contra nações perversas, cruéis e idólatras, que profanavam a família e todos os bons costumes morais. Sabemos que pela história da humanidade, e até mesmo nos tempos atuais, muitas nações do mundo resolvem seus embates econômicos e sociais através de conflitos e guerras. E na antiguidade não era diferente. A diplomacia para muitos povos, tais como os antigos egípcios, filisteus e amalequitas, não existia. E com isto sempre prevalecia a lei do mais forte. Israel, como é uma nação que acredita em um único Deus, era atacada por vários inimigos. E com isto, Israel se via na obrigação de se defender de outras nações, tal como acontece até os dias de hoje. E fato é que as nações inimigas queriam a todo o custo eliminar Israel da face da terra. Porém, Deus, como é justo, não poderia deixar que seu povo escolhido fosse destruído por nações corruptas e cruéis. E por conta de seu amor pela humanidade, não poderia deixar que o mal sobrepujasse o bem que ainda existe no mundo. Quando analisamos as Sagradas Escrituras, veremos que Deus não poupava a sua própria nação, quando esta estava em pecado. E por muitas vezes, Israel também foi castigado por Deus, por conta do mal que praticavam. E com isto, concluímos que Deus, além de amor, também é justo.
Outro relato intrigante que encontramos nas Sagradas Escrituras está descrito no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 2, onde Deus diz ao patriarca Abraão: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Tenho visto muitas teorias sobre esta questão, e uma delas é dizer que Deus jamais faria algo do tipo. No entanto, a grande verdade sobre esta questão é que Abraão estava sendo testado em sua fé. Deus queria que o patriarca aprendesse algo com esta experiência, pois assim como Abraão entregou o seu filho para o sacrifício, Deus um dia entregaria a Cristo, seu único filho, para a salvação da humanidade. Tudo aquilo que estava acontecendo com Abraão formava um tipo de algo que de fato aconteceria no futuro. Com isto, observamos que Deus é puro amor incondicional. Ele é justo e misericordioso para com aqueles que se arrependem. Então, nunca questione a bondade do Criador, pois Deus é puro amor. E todos nós somos a prova viva deste grande plano divino que estamos inseridos. Basta você aceitar o amor de Deus e não duvidar. Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Peço que sigam-me nas redes sociais. Muito obrigado.